De onde vieram os judeus? Os judeus não são alienígenas do espaço sideral. Os judeus vieram daquela região do mundo. Eles vieram antes mesmo do nascimento do Islã. Os judeus viveram naquela região do mundo antes do Islã. Foi o Islã que os expulsou. As pessoas que dizem isso não têm ideia da história da região. Eles reescrevem a história para encaixá-la em sua narrativa. Vindo do mundo muçulmano, fomos nós que expulsamos os judeus e os forçamos a buscar um lugar para viver pelo mundo. E essa é a verdade. É a Terra Santa. Eu nasci no Cairo e cresci na faixa de Gaza por alguns anos quando era criança. O motivo de eu estar em Gaza era que o Egito governava Gaza naquela época, nos anos 50, e meu pai era o chefe da inteligência militar egípcia em Gaza. E o trabalho deles, os Fidaim, era simplesmente atacar Israel. Isso começou nos anos 50. Muita gente não volta àquela história de ataques a Israel desde os anos 50. Eu cresci com a propaganda anti-Israel, antissemita, horrível. A maior parte era mentira. Nos diziam que os israelenses queriam matar crianças árabes, e é por isso que temos que matá-los. Então eles justificam os ataques a Israel dizendo que Israel está matando crianças árabes. E eu acreditava nisso. Eu acreditava em tudo aquilo. Qual o nome do seu pai? Pode explicar o que é Fidaim para quem nunca ouviu essa palavra? Sim, meu pai é o coronel Mustafa Hafez e ele chefiava a inteligência militar egípcia em Gaza. E a palavra Fidaim significa homens que estão prontos para se sacrificar para fazer jihad contra os inimigos de Alá. Quem são os inimigos de Alá? Qualquer pessoa que não seja muçulmana é inimiga de Alá. Judeus, cristãos, pagãos, qualquer um que não seja muçulmano. E mesmo entre os muçulmanos, eles consideram traidoras as pessoas que não seguem a Sharia. Tipo, se você não segue a Sharia, se você não cobre a cabeça, você pode ser atacada. Então, foi assim que crescemos. Era olhar, constantemente olhar para os inimigos do Islã, sempre procurando quem está por trás, quem vamos atacar em seguida porque eles nos odeiam. Como era a escola em Gaza? Bem, eu estudei em escolas primárias de Gaza e todas as manhãs meus colegas de classe e eu recitávamos poesias jihadistas diariamente. E as poesias eram todas sobre morrer, ir para a guerra e nos matarmos na guerra enquanto matamos judeus. Foi muito impactante para mim, quando criança, ver todas as meninas recitando essas poesias e chorando, como se alguém estivesse nos machucando. Mas tudo isso é um tipo de programação das crianças para que se sintam como vítimas. Isso acontece desde os anos 50. Antes, Israel nunca ocupou Gaza naquela época. Mas Gaza teve um propósito desde o início. O propósito de Gaza não era se tornar a Singapura do Oriente Médio. O propósito de Gaza não era fazer o que era melhor para seus cidadãos. O propósito de Gaza não era prosperar e se tornar uma área vibrante do Oriente Médio. O propósito de Gaza era atacar Israel constantemente. Esse é o único propósito de Gaza. E foi isso que nos disseram na escola quando éramos crianças, que nosso orgulho, nosso propósito na vida era simplesmente ir matar judeus. É tão difícil ouvir como sua infância foi tão cheia de ódio. Sim, as raízes de Gaza são as raízes do ódio, as raízes da propaganda, as raízes das mentiras. E eu cresci lá e sei como isso se desenvolveu até chegar aos massacres que estão acontecendo hoje. Aconteceu naquela época. Aconteceu muitas, muitas vezes e ainda está acontecendo hoje. Gaza é uma cidade muito estranha. É muito única. É uma cidade sem uma nação própria. Bem, a nação não são os palestinos? Não, mas Palestina não existe. Não existe uma nação chamada Palestina.
e a palavra Palestina nunca existiu. Ela se referia a pessoas chamadas palestinas. Palestina é, na verdade, uma palavra romana, nem sequer é uma palavra árabe. E sabe, Gaza fica espremida entre Israel e o Egito. E, na minha opinião, poderia ter sido uma área próspera, assim como Singapura ou qualquer uma dessas cidades asiáticas maravilhosas e grandes que prosperam com comércio e prosperidade. Mas, em vez de focar nisso, o povo de Gaza ou a administração de Gaza está focando apenas em uma coisa: atirar em Israel. É uma cidade fora da lei. Está errado. Veja o que aconteceu. Sabe, eu acabei de assistir a um vídeo alguns dias atrás de Muhammad Hadid. Ele estava usando toda a vestimenta tradicional e basicamente chorando e dizendo: "Sabe, meu povo foi expulso da nossa terra. E, sabe, nós estivemos aqui todo esse tempo. E os judeus vieram e roubaram a terra dos muçulmanos. E agora eles foram expulsos e não podem voltar para sua terra natal." Rua? De onde vieram os judeus? Os judeus não são alienígenas do espaço sideral. Os judeus vieram daquela região do mundo. Eles vieram antes mesmo do nascimento do Islã. Os judeus viviam naquela região do mundo antes do Islã. Foi o Islã que os expulsou. As pessoas que dizem isso não têm ideia da história da região. Eles estão reescrevendo a história para encaixá-la na narrativa deles. A verdade é que é o mundo muçulmano. Somos nós. Eu vim do mundo muçulmano. Fomos nós que expulsamos os judeus e os obrigamos a procurar um lugar para viver pelo mundo todo. E essa é a verdade. Em vez de olhar antes de tudo, olhe para o número de judeus no Oriente Médio. 6 milhões, 7 milhões, algo assim. Não é muita coisa. Todo o mundo árabe é milhões e milhões de pessoas. Quero dizer, se você contar os judeus, mal dá para vê-los no mapa. Por que não simplesmente recebê-los? Recebê-los em sua terra santa. É a terra santa deles. É a terra santa deles. Se você acredita na Bíblia, tem que acreditar que essa é a terra santa dos judeus. Com certeza. Se você é uma cristã de verdade, tem que acreditar que essa é a terra santa dos judeus. Se você é uma muçulmana de verdade, tem que acreditar que essa é a terra santa dos judeus, porque o próprio Maomé e no Islã, eles se referiam a essa região do mundo como a terra sagrada dos judeus. Então, se você é contra os judeus nessa região, você é contra o judaísmo, contra o cristianismo e contra o Islã. Essa é a minha opinião. E se você não for religiosa e simplesmente disser: "Bem, sabe, os palestinos estavam lá primeiro, então não." Os palestinos não estavam lá primeiro. A palavra palestino, como eu disse, nem é uma palavra árabe. Os árabes penetraram na área do que hoje é chamado de Israel. Eles penetraram e, na verdade, os judeus foram expulsos. Eles queriam viver em segurança, mas não conseguiam nem em sua própria terra santa. Ainda existem judeus vivendo no Egito? Muito, muito poucos. Não, talvez 2 ou 3 famílias, algo assim. Todos foram expulsos por Gamal Abdel Nasser depois da Revolução de 52, infelizmente. E adivinha só? Depois que os judeus deixaram o Egito, a indústria cinematográfica entrou em colapso. A arte no Egito entrou em colapso. A indústria egípcia colapsou. As fábricas do Egito entraram em colapso. Toda a economia entrou em colapso porque muitos dos donos desses negócios eram judeus. E eles foram expulsos por Nasser? A fuga de cérebros. Sim, eles foram expulsos por Nasser. E o Egito se arrepende disso. Acho que o Egito se arrepende agora. Não faz muito tempo lançamos um documentário chamado Dear Infidels, que teve milhões de visualizações. Recebemos muitos comentários positivos, mas também alguns bem negativos. Gostaria muito que você assistisse ao trailer. Talvez você já tenha visto o documentário antes.
E eu vou ler para você alguns dos comentários e te dar a oportunidade de reagir a alguns desses comentários. Porque eu acho que enquanto existe essa luta entre o bem e o mal, precisamos de mais vozes do bem e da verdade. E especialmente online, tem se tornado mais comum ver muitas vozes do mal por aí. Então dê uma olhada nesse trailer rápido. Para quem está ouvindo, se ainda não viu o documentário, ele está disponível no site. Vamos ver o trailer e depois comentar. Eu não sei do que estou falando. Eu não sei do que estou falando. O que fui treinado para combater é o islamismo radical. Essa ideologia está disposta a trazer morte e destruição para o nosso modo de vida. Eles tinham essa crença em uma causa maior de retornar à glória do Islã e instalar um califado. Extremistas, eles fazem lavagem cerebral em você desde muito jovem contra os judeus, contra os infiéis, contra a América, contra o Ocidente. Eles ensinam a matar judeus e cristãos, infiéis. Vejo grupos protestando pela libertação da Palestina. Vocês demonstram ignorância, pois essas pessoas não o aceitariam. Eles acreditam que a América, os valores ocidentais devem ser parados, destruídos. Vocês estão criando uma geração que vai mudar a sociedade por dentro. Que qualquer coisa que não seja nós não tem o direito de existir. Somos ingênuos e mantemos a cabeça enterrada na areia, achando que isso não chegará aqui.